Bom dia e a paz do Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador, de todo aquele que crê que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. E agora a gente juntos, eu e você juntos, vamos ler o 11º livro da Bíblia Sagrada. O livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Versículo 2. Por isso os seus conselheiros disseram ao rei Davi: nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Versículo 3. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita em Sunem. Encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei Davi. Versículo 4. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele. Mas o rei Davi não teve relações com ela. Era velho demais. Mas mesmo assim, ela cuidava dele, dormia do lado dele, esquentava ele. Adonias tenta ser rei. Adonias, filho do rei Davi, tenta ser rei. Versículo 5 e o 6. O versículo 5 está resumido no versículo 6. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho do rei Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi, com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Porém, Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Versículo 7. Então Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Versículo 8. Mas o sacerdote Zadok e Benaias
filho de Joiada, Natã, o profeta Simei, rei, e os guarda-costas de Davi, não ficaram do lado de Adonias, o filho do rei Davi. Eles não ficaram do lado de Adonias, o filho do rei Davi. Versículo 9. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifícios na pedra da cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei Davi, que eram de Judá. Versículo 10. Porém não convidou o seu meio-irmão Salomão. Nem Natã, o profeta, nem Benaias, nem os guardas-costas de Davi. Salomão é feito rei. Versículo 11. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Então Natã perguntou, você, ô Batseba, minha senhora, a senhora sabe que Adonias, o filho de Agite, se fez rei, e o rei Davi não está sabendo de nada. Versículo 12. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho, Salomão. Versículo 13. Vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: ó rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar? E que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei em seu lugar? O Senhor aprovou? Foi o Senhor que assinou? Foi o Senhor que escolheu? O Senhor excluiu o meu filho, o nosso filho Salomão, e mandou ungir Adonias, seu filho mais velho, para ser rei no lugar do nosso filho Salomão, que o próprio Deus, o Criador, escolheu para ser rei no seu lugar. Versículo 14. E Natã continuou: e aí, quando você ainda estiver falando com o rei Davi, eu vou chegar e confirmar a sua história. Versículo 15. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei Davi para falar com ele. Então o rei Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele, o rei Davi. Versículo 16. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei Davi. Então, o rei Davi, ele perguntou: o que você quer aqui? Versículo 17. Então ela respondeu: ó rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu
lugar e sentaria no seu trono. Versículo 18. Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso? Versículo 19. Ele ofereceu muitos touros e muitas ovelhas e muitos bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa, porém não convidou o seu filho Salomão. Versículo 20. Rei Davi, tudo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Versículo 21. Se não disser logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados só como traidores. Oh, rei Salomão, seu senhor, ó rei Davi. Assim Betseba, sua esposa, falou com ele assim: meu esposo, ó rei Davi, se o Senhor não disser logo que o Senhor morrer, antes que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Em outras palavras, a esposa do rei Davi, Betseba, ela falou assim: ó rei Davi, meu esposo, se você não falar antes que você morra, que o nosso filho Salomão é quem vai ser rei no seu lugar, quem vai se assentar no seu trono, eu e seu filho Salomão seremos considerados traidores e nós seremos mortos pelo seu filho Adonias. Versículo 22. Enquanto Betseba ainda estava falando, então chegou Natã ao palácio. Versículo 23. Contaram ao rei Davi que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei Davi e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito para com o rei Davi. Versículo 24. Depois disse: ó rei Davi, por acaso o Senhor, meu rei, anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Ele disse: não. Eu não assinei nada. Eu não disse nada que Adonias era o rei no meu lugar. Eu não disse nada disso para ninguém. O rei no meu lugar será o escolhido do meu Senhor Deus. Salomão é quem vai ser o rei no meu lugar. Versículo 25. Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, muitas ovelhas
e muitos bezerros gordos em sacrifício, convidou todos os filhos do Senhor, meu rei. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote, e agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, e gritando: viva o rei Adonias, ó meu senhor! Isso não é nada bom para o reino. Não é nada bom para o reino. Versículo 26. Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaias, nem Salomão, seu filho, meu rei. Versículo 27. Por que, meu rei, que eles não convidaram nós? Eles nos tratam como inimigo do reino. E assim que o Senhor morrer, meu rei, eles nos matarão. O Senhor precisa logo decidir, ó meu rei Davi, quem será o rei no seu lugar. Decida, meu rei, antes que o Senhor morra. Versículo 27. Será que o Senhor, meu rei, aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? Fala, meu rei. Decide, meu rei. Versículo 28. Então, o rei Davi disse: chame aqui a minha esposa Betseba. Chame a minha esposa Betseba. Ela voltou e ficou diante dele. Versículo 29. Aí o rei lhe disse: eu prometo pelo Deus vivo que me livrou de todas as aflições. Versículo 30. E hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Versículo 31. Então Betseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão, em sinal de respeito para com seu esposo, o rei Davi, e disse: que o meu senhor, ó rei Davi, viva para sempre. Versículo 32. Então o rei Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaias, filho de Joada. Quando eles entraram no palácio do rei Davi e chegaram no quarto do rei Davi, entraram no quarto do rei Davi. Então o rei Davi disse: levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Versículo 34.
Ali Zadok e Natã o ungirá, Rei de Israel. Oh glória! Aleluia! Só assim será confirmado no céu e na terra o rei de Israel, Salomão, o meu filho, com Betseba. Depois toquem as cornetas e gritem bem alto para todo o povo ouvir. Viva o rei Salomão. Versículo 35. Em seguida venham atrás dele. Quando vier sentar-se no meu trono, ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. O meu filho Salomão será exaltado no céu e na terra. Versículo 36. Assim será feito, respondeu Benaias. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E envergonhe de uma vez por toda Adonias. Versículo 37. E que, assim como o Senhor Deus em estado como o Senhor, meu rei, ele esteja também com Salomão, o seu filho, meu rei, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu, ó rei Davi. Versículo 38. Então Zadok e Natã, Benaias, os queretita e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Versículo 39. Zadok levou a vasilha de azeite e havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão, o filho do meu rei Davi, o filho de Betseba, a esposa do meu rei Davi. Viva o rei Salomão! Glória a Deus! Glória a Deus! Viva o rei Salomão! O povo todo ficaram sabendo que quem era o rei de Israel agora era o filho do rei Davi e de Betseba, o rei Salomão. Versículo 40. Depois todos foram andando atrás de Salomão e gritando de alegria e tocando flauta e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Isso era Deus confirmando no céu. Deus confirmando no céu. Os céus estavam em festa, estavam em alegria. E na terra também estava em festa e em alegria. O povo gritando de alegria. O rei Salomão, filho de Betseba, e com o rei Davi. Versículo 41. Adonias
e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: o que quer dizer essa barulhada na cidade? É o rei, escolhido por Deus e escolhido pelo seu pai, o rei Davi. É o rei Salomão. Versículo 42. Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Versículo 43. Pelo contrário, respondeu Jonatas: o rei Davi tornou Salomão rei de Israel. Agora todos vocês terão de obedecer o rei Salomão e não Adonias. Adonias não é rei coisa nenhuma. Deus, o Deus do meu rei Davi, não escolheu Adonias como rei. Nem o seu pai, o meu rei Davi, escolheu o seu filho Adonias como rei. Não escolheu, mas sim o seu filho Salomão, filho de Betseba, como rei. Versículo 44. Ele mandou Zadok, Natã, Benaias, os queretitas e os peletitas acompanharem o rei Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. Versículo 45. E Zadok e Natã ungiram rei na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Versículo 46. Agora Salomão é o rei. Versículo 47. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que o seu filho, o rei Salomão, seja ainda mais famoso do que o Senhor, ó meu rei. E que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama. Versículo 48. E orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Versículo 49. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Envergonhados. Versículo 50. Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Versículo 51. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje
que não mandará me matar a espada. Versículo 52. Então o rei Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas, se estiver com mais intenções, ele morrerá. Versículo 53. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias, fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei Salomão e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: vá para casa. E agora, o capítulo 1 de 1 Reis tem somente 53 versículos. O livro 11 da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, só tem, o capítulo 1 só tem 53 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, o Filho de Deus. E até amanhã estarei de volta. Amém.